Glorificado seja Deus. Lá em 1 Reis, louvado seja Deus. Vamos ver o que esse papai quer falar comigo. Capítulo 18, verso 19. 1 Reis, capítulo 18, verso 19. Culto de libertação, né, pastor? Glorificado seja Deus. O papai já falou tanto em nosso meio, igreja. Louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso número 19. Aqui é Elias falando para cá, amém? Agora, pois, envia junto a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e lhes disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se é Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Quero orar novamente com você, amém? Soberano e eterno, Pai, nessa noite, Senhor, primeiramente, ó Pai, eu quero te pedir perdão, Espírito Santo, pelas minhas falhas. Pai, eu quero te louvar, glorificar, exaltar, engrandecer, enaltecer. Pai, te render tributos e graça nessa noite pela tua fidelidade. Pai, amado, toda a honra e toda a glória te pertence, meu Senhor. Pai, como a tua serva falou, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de nos alimentar da tua palavra. Porque é culto, Pai, de libertação. E o texto vai falar que conhecereis a verdade vos libertará. E nós precisamos da tua palavra. Meu Senhor, é a continuidade desse culto, Pai. O momento da palavra. Senhor, fala comigo e com a tua igreja aquilo que é a tua vontade e o teu querer. Desapareça eu, que eu acho que eu penso. Eu não penso, não acho nada. Mas prevaleça o teu querer, porque tu és o dono da obra, Senhor. E que venhamos ser uma boa terra, Pai. Assim a tua serva te ora e te agradece no nome santo de Jesus. Amém? Glorificado seja Deus. Cultos de libertação, não me foi passado nem um tempo. E ali, quando o pastor me convidou e falou que não tinha tempo, o Espírito Santo de Deus, ele abriu essa palavra no meu coração. E nós sabemos, é uma passagem muito conhecida, 1 Reis capítulo 18, que vai falar no testemunho do Senhor de Elias e os profetas de Baal, né? Ali no reinado de Acabe. Quem é Acabe? Acabe, se não me engano, é o 7º rei de Israel. Acabe está reinando sobre Samaria. Acabe é o homem que vai andar nos caminhos de Jeroboão, caminho ruim. Acabe, além de andar nos caminhos de Jeroboão, que é algo que entristece o Senhor, ele ainda vai tomar por mulher Jezabel, né? Filha de Baal, rei dos Sidônios. Uma mulher que adorava Baal. E Acabe, ele vai começar a adorar esses deuses. Nós sabemos disso tudo. E é interessante que quando você vai, pastor Henrique, um breve resumo, lá no capítulo 16, vai dizer no finalzinho que Acabe começa a reinar. E vai começar a falar dos erros de Acabe. E quando começa a falar do que Acabe começa a fazer, porque Acabe também teve bons exemplos antes. Acabe teve maus exemplos, mas Acabe teve bons exemplos. Mas Acabe opta por seguir maus exemplos. Porque a opção dele, ninguém força ninguém a fazer nada. Opção dele. Então ninguém pode falar que fez algo errado porque fulano fez. Você faz porque não quer obedecer a palavra. E lá no capítulo 17 já vai se apresentar quem? Elias. Elias surge no cenário, diácono. Elias surge no cenário e ninguém sabe de onde esse homem vem. Ninguém sabe quem é esse homem. E só vai falar que esse homem vai se apresentar para liberar uma palavra contra Acabe. Louvado seja Deus. E qual é a palavra? Olha, vive o Senhor, em capítulo 17, em cuja presença estou, que nesses anos de orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Conhecemos esse texto. E o que me chama a atenção é que quando Elias vai se apresentar, meu pastor, para Acabe, Elias vai falar assim: vive o Senhor, toda a glória é dele. A honra é dele, o poder é dele, tudo é dele. Só estamos aqui hoje por causa dele. E ele vai falar assim: cuja presença estou. Irmão, já libero algo para dentro da tua vida. Para nós pregarmos algo, para nós profetizarmos algo. E aquilo acontecer, temos que estar na presença do Senhor. Porque não adianta, varão, eu querer ser profeta para alguém se eu não ando na presença de papai. Eu quero profetizar muito para alguém, mas a minha vida não está no agrado do Senhor. E para eu ser profeta, eu tenho que ter vida com Deus, comunhão. É culto de libertação.
E Elias vai começar a profetizar. Diz que o Senhor vai falar para ele, louvado seja Deus, vai para o ribeiro de Queriche. Tu vai beber água do ribeiro e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustente. Sabemos disso. Elias obedece a palavra. Homem obediente. E já foi falado sobre isso nessa noite. Elias vai e diz que o ribeiro se seca porque não tem chuva. Conhecemos o texto. Diz que o Senhor vai falar, agora tu vai para Sidom, terra de Jezabel, irmão. Mas se papai manda você ir, papai garante, louvado seja Deus. Pastor Carlos Henrique já foi boca de Deus nessa noite para falar que a situação adversa não pode nos fazer nos prostrar em meio à adversidade. Porque tu é homem e mulher de Deus, nós somos mulheres de Deus e somos cheios da presença. E se tem a presença do Senhor, Ele nos garante no meio da adversidade. E vai dizer que Ele vai para ali. O que o papai fala? Eu tenho ordenado ali uma mulher viúva que te sustente. É algo muito louco. Papai só envia sustento para o profeta da onde não teria como. Porque é ele que é o que cuida de você, sou eu. Aí ele vai. E quando ele chega na porta da cidade, conhecemos o texto, tem aquela mulher tomando cavacos. E ele fala, traz um pouco de água para mim. E aquela mulher, Josiane, na mesma hora já vai pegar a luz. Isso me chama atenção, porque no tempo de escassez de água, aquela mulher não é do povo de Deus, missionária Michele, mas aquela mulher não vai negar algo para o profeta, não vai negar algo para a presença. E nós somos do povo de Deus, pelo menos estipulamos como. E nós estamos negando algo para a presença ou estamos entregando como é para entregar? Porque eu fui falar aqui pelo pastor. Outrora estávamos lá fora. Hoje, feriado de carnaval, estamos na presença. Mas a pergunta para mim e para você, como nós estamos na presença? Tu entrou aqui para ofertar, para entregar, ou tu entrou por entrar? Entrar por entrar, não caça impacto no céu. Entrar por entrar, tu vai sair da mesma forma. Mas quando você entra para ofertar algo ao eterno, papai derrama algo sobre mim e sobre a tua vida. Porque ele é fiel. Porque eu sempre falo, pastor Henrique, o altar não deve nada para ninguém. Quando a gente pensa que está entregando, tu está recebendo. Esse é o mistério do altar. E diz, louvado seja Deus, que aquela mulher vai ofertar água para o profeta. E ele fala, pega um pouquinho de bolo para mim. Ah, meu Senhor, viu, Senhor, teu Deus. Ela tá dizendo, eu não sirvo a ele, mas eu conheço a ele. Porque se eu perguntar aqui hoje, Josiane, quem conhece é o Senhor? Todo mundo levanta. A igreja Mogi está cheia de pessoas que estão lá fora do culto. O ímpio também ia falar que conhece a Deus. Só que eu não tenho que conhecer a Deus somente. Eu tenho que ter intimidade com Deus. Porque aquela mulher fala, vive o Senhor, o teu Deus. É ela falando, não sirvo a ele, mas eu sei quem é ele. Saber quem é, o diabo sabe quem é Jesus. Conhecer a palavra, o adversário vai tentar Jesus na palavra. Tu tem que conhecer, mas também tem que obedecer. Aí diz que ela vai falar assim, aqui tem 2 cavacos. Vou pegar para preparar um bolo para mim e para meu filho, para que nós comamos e morramos. Aí o profeta vai falar, faz conforme a tua palavra. Todavia, faz primeiro para mim, depois tu vai fazer para você e para o teu filho, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. A farinha da panela não vai faltar, nem o azeite da botija vai acabar, até que o Senhor traga chuva sobre a terra. E o Senhor cumpre a palavra dela. Nós sabemos que quando aquela mulher morre, o Senhor ressuscita aquele jovem, aquela mulher vai ver então que ele realmente é homem de Deus. Sabemos disso. Entramos no capítulo 18. Vai dizer que o Senhor vai falar para para Elias, perdão. Elias, tu vai se apresentar perante Acabe. E Elias, meu Senhor, tu vai se apresentar perante Acabe. E diz que nesse mesmo momento, Acabe está chamando o Obadias, seu mordomo, seu servo, e vai falar, Obadias, tu vai por um caminho, eu vou por outro, e nós vamos procurar água, procurar pastos, para poder alimentar os animais, para que não morram. Diz que o Obadias vai para um canto, Acabe vai para o outro canto. Nesse momento, Elias se encontra com Obadias, homem que temia o Senhor. E Elias vai falar para ele, olha, fala para Acabe que eu quero falar com ele. Nós sabemos que o Obadias vai temer e não é por menos. Porque o Obadias vai falar, mas e se eu falo para o meu rei? Porque ele te procura em toda parte. Ele tem algo contra a tua vida. E se eu falo para o meu rei que você se apresentou? E quando eu vou avisar, o Espírito do Senhor te toma e ele não te conta, ele vai me matar. E Elias vai falar, vive o Senhor, que hoje mesmo eu vou me apresentar para Acabe. O Obadias vai dar um recado.
Ele ouve a voz. Nós sabemos, varão, que hoje tem muito profeta que não é profeta. Mas naquela época, profetas de Deus era a presença de papai. E Obadiah vai obedecer. Obadiah vai falar para Acabe. O que acontece aqui quando a gente lê o texto bíblico de hoje? Elias, quando se encontra com Acabe, Elias vai falar: olha só, homem, tu vai juntar todo o povo no Monte Carmelo. E tu vai juntar também, eu vou tentar passar o que o papai me deu, todos os profetas de Baal, que são quase 50, e também os de Azera, lá no Monte Carmelo. Aí Acabe vai, ouve a voz de Elias e vai mandar mensageiros por todo Israel. Ajunta todo o povo no Monte Carmelo. Nós conhecemos esse texto, missionária Michele, e todo mundo vai falar, e é verdade, não está errado, que Elias está desafiando, meu pastor, os profetas de Baal e de Azera. É verdade, não está errado, é certo. Só que algo me chama a atenção, porque é culto de libertação. Elias, quando vai ter com Acabe, missionária Michele, Elias fala para Acabe: primeiro tu vai juntar o povo, depois do povo tu vai chamar os profetas. E isso me chamou a atenção, pastor. Falei: Jesus, me livra dessa palavra. Por quê? Elias, ele quer tratar primeiro com o povo. E hoje é culto de libertação. Não adianta eu querer tratar com alguém que te entrega um recado enganoso e não tratar com o povo. É o Senhor querendo tratar com a igreja dele. Porque a qualquer momento vai ter o toque da trompeta. A qualquer momento vai ter o arrebatamento. Porque se o motivo da porta ser aberta não é preparar a igreja para o arrebatamento, o motivo está errado. Pastor, não estou fora da Bíblia. Ele fala: ajunta todo o povo. Sabe por quê, meu pastor? Se eu estou em desobediência, meu pastor Henrique, e vem alguém marchando, rodando, entregando bênção para mim, eu sei que não é papai, porque papai não derrama bênção sobre desobediência e rebelde. Só vai aceitar bênção quem quer ser enganado. É palavra, irmão. É palavra que eu gosto muito, mas é palavra de porta estreita. E ele chama o povo, Acabe. E tu vê que quando o povo chega, a gente lê esse versículo, ele vai falar: olha só, você. Ele não fala com os profetas, Josiane, ele fala com o povo. A gente quer muito massacrar quem entrega de qualquer jeito, e realmente está todo errado. Mas o povo também está recebendo, porque não quer verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque quem está firmado na palavra sabe distinguir quando é presença e quando é espírito de engano na casa. Aí às vezes queremos, Deus meu, jogar até a culpa no líder. Por que o líder não viu que era espírito de engano? Mas a presença que habita no líder também não habita em você. Tu tem que saber também quando é papai ou quando é espírito de engano na congregação. Eu acho que naquele dia papai vai cobrar só dos líderes. Papai não vai cobrar também do povo. O povo também ouve a verdade. O povo também ouve a palavra. A espada corta por dois lados. Espadas de dois gumes. Irmão, é culto de libertação. Eu volto a falar. E culto de libertação é a pastora Jéssica sair daqui. Senhor, tua palavra me confrontou. Papai, eu preciso mudar. Quero eu ser transformada. Quero eu ser renovada. Porque eu falo lá na congregação onde eu pastoreio. Não adianta carteirinha de pastora presidente. Não adianta estar sentada no altar. Mas naquele dia eu ouvi de papai: aparta-se de mim, vós que praticais iniquidade. Porque o que eu quero é habitar as mansões celestiais. Aí ele vai falar: olha, se o Senhor é Deus, segue ele. Homens de Deus pregam a verdade. Homens de Deus não está preocupado com holofote. Homens de Deus não está preocupado com aplausos. Homens de Deus não está preocupado com agenda. Homens de Deus não está preocupado com oferta. Homens de Deus tem compromisso no altar. Se o Senhor é Deus, segue ele. Mas se é Baal, segue ele. E o povo, pastor? O povo não responde nada. Porque o povo sabe responder, Josiane, quando é falso profeta. Mas quando a presença se manifesta, o povo não tem palavra. E eu já hoje, pastora, te provo na Bíblia. Lembra, meu pastor? Quem conhece Bíblia, Jó? Jó está falando muita coisa.
Já está reclamando muito, porque a pastora Jéssica também reclama. E já começa a reclamar, os amigos começam a falar, já fala, os amigos falam. Do capítulo 3 até o 37, se eu não estou enganado. Capítulo 38, papai resolve falar. Cadê Jó? Cala a boca. Cadê os amigos? Não fala mais nada. Porque quando a presença se manifesta e resolve falar, o homem tem que se calar. Eu não vejo mais Jó falar nada, meu pastor Felipe. Eu não vejo o povo, os amigos dele falar, tu pecou, Jó. Os amigos ficam quietinhos. É os amigos pensando, com Jó eu quis acusar, com Jó eu quis julgar, quis apontar. Mas se manifestou o grandão. E quando o grandão se manifesta, o homem se cala e ele fala. Papai fala. Depois que eu amo Jó. É Jó e Apocalipse são os livros que mais ardem no meu coração. Aí ele vai falar, Senhor, olha, eu te ouvi falar, hein? Mas agora te veio os meus olhos. Tu não tem que ouvir falar, tu tem que saber quem é ele. Intimidade. É tempo da igreja ter intimidade com o eterno, porque tem muitas vozes por aí. Lembra quando Paulo, se não estou enganada, vai falar para Timóteo, homem, evita os falatórios profanos, cuidado com as fábulas, tem muita fábula por aí. Tu fica firme na verdade, na palavra. Deixe levada por muito vento de doutrina, porque não conhece a verdade. Louvado seja Deus. E ele vai falar, e quando ele fala, o povo se cala. Ah, eu amo isso. Eu amo quando Jeová cala o povo, pastor. O povo fala muita coisa, fala de mim, fala de você. E papai fala assim, cara, tu não pode se defender. E a gente até queria falar alguma coisa, mas papai fala, ai de você se tu falar. E tu fica quieto, mas quando o papai resolve entrar para te defender, a vitória é minha, a vitória é tua. O meio até adversário não tem mais palavras, não tem mais como comentar nada, porque quem se levantou, quem se apresentou é o grandão da Galileia. Ele vai falar assim, diz Elias ao povo, verso 22, só eu fiquei por profeta do Senhor. Quem disse que precisa muita quantidade? Quem tem que estar na tua vida é ele. Quem tem que estar comigo e contigo é ele. Aí ele vai falar assim, e os profetas de Baal, Elias está falando para o povo. Tu pode examinar verso 22, capítulo 18. E os profetas de Baal são 450. Daí pôs 2 bezerros para mim e para eles. Cada um vai pegar seu bezerro, com as minhas palavras para ser mais rápido, vai colocar sobre a lenha, vai clamar. O Deus que responder por fogo, esse será Deus. Elias está falando o missionário Michele com o povo? Com os profetas? Não. Elias está falando com o povo. Já falei aqui. Vocês vão pegar 2 bezerros, vai dar para mim e para os profetas de Baal. E o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O que é que o povo fala? Essa palavra é boa. O povo vai pegar 2 bezerros, vai dar um para Elias, outro para os profetas. Tratar é com o povo, missionário. O teste a teste é com o povo. Sabe por quê? O tempo de papai tratar com os profetas de Baal vai chegar logo na frente. Há um tempo determinado para todas as coisas. Só que o tempo de tratar com o povo chegou. O povo não conhecia essa palavra? O profeta de Baal não era o povo de Deus. O papai está descendo aqui agora com o nosso poder. O profeta de Baal servia Baal, era povo dele. Entendeu? Agora o povo de Israel é o povo escolhido. Então primeiro é com eles. Carrega o nome, mas carrega com fidelidade. Se é para carregar o nome, carrega com lealdade. Se é para carregar o nome, carrega com firmeza. Para de titubear entre 2 pensamentos. Ora Deus, ora Baal. Quem tu é nessa noite? Pastora, tu tá louca? Só tem cristão aqui e eu não sigo outros deuses. Idolatria, pastor. Tudo que eu coloco na frente do meu Deus é idolatria. Ora, meu pastor, eu quero adorar. Ora, eu não adoro mais porque o vento está forte. Ora, pastor, pode contar comigo. Ora, não conta comigo porque lá na minha casa não aconteceu aquilo que eu esperava. Tu está titubeando entre 2 pensamentos. Se o Senhor é Deus, segue ele. Mas Baal
É tempo de firmeza na casa. É tempo de firmeza na casa. Pastora, tu prega isso lá na tua igreja? Prego. E quem vai lá pode pregar a verdade. Porque o dono daquela obra é o Senhor dos Exércitos. Quem manda, quem comanda, quem desmanda, quem coloca, quem arranca, tudo é Ele. O altar é dele. Eu não sou nada. Só estou cuidando por um breve tempo. Até Ele falar, vem descansar, serva, da igreja que é dele. Comprada com o sangue dele. Eu não comprei nada. Eu morri na cruz? Eu morri por alguém? Então o dono é ele. Se ele é o dono, ele fala como ele quer. Se ele fala, Jéssica, desce do altar e senta um pouquinho lá embaixo, Jéssica obedece e senta, porque quem comanda é ele. Eu fiz glória, né, pastor? Atos vai ser comida de bicho. A glória sempre será dele. Eu não gosto de pegar. Eu gosto de cuidar. Amo. Tem um prazer. Eu amo madrugada cuidando de alvos. Para mim não tem problema. Muito. Não tem ovelha difícil, ovelha fácil. Eu amo pastoreio. Eu gosto de cuidar. Eu gosto de chorar junto, sorrir junto. É para ir para o hospital, vambora. É para estar na alegria, vambora. É festa, é fúnebre. Mas para pregar não. Mas nós temos que entregar o recado que o céu manda. Já que papai não pode obedecer. Aí eles vão pegar. Diz que eles vão se retalhar, que é com vocês, porque é o costume deles, até a meu dia nada acontece. Se lança sobre o altar, quebra o altar, conhecemos, eu quero resumir isso. Diz que depois de meio dia, o que Elias faz? Vai reparar o altar do Senhor que está quebrado. Porque na desordem não tem como o papai operar. Tem alguma coisa bagunçada, fora do lugar, quebrado, primeiro conserta. Aí tu vai ver a glória de Deus descer. Ele vai reparar o altar do Senhor que está quebrado. É ordem, é decência na casa. Ele vai pegar 12 pedras de acordo com o número das 12 tribos de Israel e vai reparar o altar, constrói um rego, pega, se não me engano, 16 cântaros de água, derrama sobre lenha, sobre o holocausto, está lá ao redor do rego e agora ele vai orar perante o povo. Já volta a falar, o mistério é o negócio tratar é com o povo. Senhor, manifesta hoje, é hoje, que tu és Deus em Israel, Pai. E conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. E ele vai orar e diz que desce fogo do céu, consome lenha, holocausto, ainda lambe a água que está no rego. E o povo vai falar, só o Senhor é Deus. Sabe por quê? Tem povo que só vai ver a glória de papai no milagre. Por isso que o papai te usa, não é para glorificar teu nome, é para glorificar o nome dele. Ele fala, meu pastor. Agora, mata os profetas. Quem tem que matar essa idolatria não é o líder da casa. Quem tem que matar a idolatria é você dentro de si. Ele vai falar, tratei contigo. Já que tu reconheceu que ele é Deus, mata os profetas de Baal. Tem matado os filhos desse espírito. O que ele vai falar? As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados, se não me engano, encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Papai permanece, missionária Thaisa, no mesmo lugar. É a gente que se afasta dele por conta do pecado. Mata os profetas. Arranca aquilo que te afasta de Deus. O resumo. Não adianta ser chamado por servo e não obedecer. Não adianta ser povo escolhido e não obedecer. Não adianta ser o povo que os outros até temem, porque temiam o povo de Israel, e não obedecer. Lembra como, se não me engano, vou na Bíblia, Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo? Números 23. O que o povo fez para o povo de Balaque? Nada. Vai no capítulo 23 de Números. Balaque está sabendo o que o povo de Deus fez com os outros povos. E Balaque já fica temeroso e já quer chamar alguém para amaldiçoar. Você é temido. Tu pensa que não, mas tem gente com medo de você, porque sabe que quando tu dobra o teu joelho, alguma coisa acontece. Acontece. Quando tu falou de oração aqui, hora que a tua família vai faltar, joelhinho no chão, irmão, é vitória garantida.
Pastora, não estou vendo nada. Ah, Tomé, porque tu me viu crer, homem. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Há um tempo determinado para todas as coisas. Mata os profetas de raça. Tu serve a Deus ou a Baal? Nós temos que saber a quem nós estamos servindo. A glória, ele não divide, se não me engano, Isaías 42, verso 8. Ele não divide a glória dele com ninguém, nem o seu louvor às imagens de escultura. Lembra quando ele fala para aquela igreja, se não estou enganada, a igreja de Laodiceia, porque tu és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tomara, ainda que fosse frio ou fosse quente, mas por conta és morno, não és frio nem quente, vou te vomitar. Nós temos que saber quem nós servimos. O nosso Jesus, que vai na hora da oferta, não aceita resto nem esmola. Ele quer você por inteiro e eu glorifico a Deus por essa oportunidade e as palmas engrandecem Ele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Você coloca de pé, tangedor, posicione-se. Aleluia! Porque a palavra já foi liberada, mas a gente vai orar. Nós vamos orar pela nossa cidade. Nós vamos clamar ao Senhor para que Deus de verdade manifeste a sua glória. Elias é a figura de alguém que Deus levanta para mudar o cenário de uma nação, para mudar o cenário de uma cidade. Eu quero que você entenda, você pode não ter o dom de profecia, ou talvez ache que não tem. Mas a Bíblia diz, Paulo diz que todos podem profetizar. Porque todos nós temos um espírito de profecia. Então comece a profetizar sobre a cidade. Comece a profetizar sobre Bangu. Comece a profetizar sobre a rua que você mora. Como Narablashuri levarai. Se tem uma coisa que a igreja tem tido necessidade, a começar por mim, é de pessoas corajosas, que não queiram agradar, mas queiram falar a verdade. A gente está vivendo uma fase, irmãos, isso aqui não é apelo, é verdade. É verdade mesmo. Ah, pastor, não acredito em você, não. Então vai estudar. Vai estudar a história da igreja. Irmãos, a gente está vivendo uma fase que a igreja está sem identidade. Que isso, pastor? Você está muito neurótico, hein? Vai se tratar, hein? Para dar tempo de ter uma vidinha melhor. Irmãos, foi feita uma pesquisa no IBGE que daqui a poucos anos uma boa parte da nação brasileira será evangélica. E a gente olha tanta igreja lotada, tanta igreja abarrotada, pastor, isso é papo de pastor de igreja pequena. Não, meu irmão. Eu não estou falando como pastor, eu estou falando como alguém que lê Bíblia. Aleluia! E como alguém que busca se antenar, graças ao nome do Senhor. A gente está vivendo um cenário que tem muita igreja cheia de multidões. Mas se as igrejas estão tão cheias, por que o índice de criminalidade não baixa? Porque o caos não trava. Porque existe uma diferença, pastor Luiz Cláudio, de igreja cheia para igreja vazia. Existe uma diferença de crente talentoso para crente avivado. O avivamento não é para fazer você pular. Às vezes eu vejo alguns vídeos na rede social, não é uma crítica, meu irmão. Eu sou do manto, eu sou do mistério. Se o varão me convidar para rodar, eu vou rodar, meu irmão. Se o varão me convidar para dar uns gritos, eu vou dar um grito. Eu não tenho esse negócio, não. Aleluia, eu gosto do manto, gosto do Bene Gesserit. Mas, irmãos, eu sou um crente maduro. E às vezes eu fico vendo alguns vídeos na rede social
Todo mundo rodando a vigília. Mas aí, a gente pensa, tá cheio de poder. Aí vem o vento. A gente não está aqui se colocando num patamar para julgar ninguém com a nossa própria régua. Nós estamos aqui para despertar a igreja, para que sejamos uma igreja avivada. Elias é o protótipo de um crente avivado, porque ele reuniu o povo, reuniu os profetas e ele desafiou aquela gente. E Deus mostrou ser Deus através da vida de Elias. Irmãos, o que vale a gente estar aqui na igreja, sentado, salvo e satisfeito, quando tem tanta gente lá fora perdida? Pastor, eu não tenho nada a ver com essa gente. Então você ainda não entendeu o que é. Elevaraiete, eliarará. Elearaiete, eliarararará. Ebiaço, iamanai, elevararará. Que me derebaxuri, levará. Vamos clamar ao Senhor para que o Deus de Elias, que também o Deus da igreja, nos dê essa autoridade para clamar fogo do céu e fogo do céu descer. Eu sei que existem pessoas que não querem nada com Jesus, e fato é, nem todos vão se salvar. Mas você não sabe quem não vai se salvar. Noie, irebarabarás. Pegue, então, fora de perdão. Olemanasserebarabarai. Às vezes, você lá dentro da tua casa, de joelho dobrado, orando pela sua igreja, orando pelo seu bairro, orando pela sua cidade, você está evangelizando mais gente do que quem está na rua dando mau testemunho. Mas você precisa entender que você tem uma ferramenta poderosa em mãos, e essa ferramenta poderosa é a oração. Levante as tuas mãos o mais alto que você puder e comece a orar. Se você percebe que você precisa de avivamento, não avivamento apenas para você falar em línguas, pular, dançar. Olha, você quer pular? Você quer dançar? O varão te convidou para o movimento? Deixa o varão te movimentar. Mas não fica nessa, aleluia, de se movimentar na igreja, gritar na igreja e lá fora ficar tímido. Deus precisa, Deus deseja levantar uma igreja corajosa, uma igreja profética, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus. Nós estamos nesta noite próximo do final desse culto, depois dessa palavra profética, aonde o Senhor desafiou Elias a desafiar os profetas de Baal e de Acera, porque o povo estava corrompido, e tu precisava trazer um alinhamento sobre aquela cidade. Deus traz alinhamento sobre o ministério Anatote, traz alinhamento sobre nossa casa. Traz alinhamento sobre a nossa casa, Senhor. Traz alinhamento sobre a nossa casa, Senhor. Traz alinhamento sobre a nossa casa, Senhor. Traz alinhamento sobre a nossa cidade, Senhor. A nossa cidade não está nas mãos dos milicianos. A nossa cidade não está nas mãos do tráfico. A nossa cidade não está nas mãos dos políticos. A nossa cidade, Senhor, não está nas mãos
do prefeito, do governador. A nossa cidade não está nas mãos do presidente da República, ainda que estas autoridades representem o povo. Nós sabemos que existe toda aqui uma conexão política e partidária para beneficiar, muitas das vezes, um público muito pequenininho, mas o Senhor é aquele que faz chover o teu rio de justiça. O Senhor é aquele que faz chover o teu rio de justiça, e nós clamamos pela igreja brasileira. Nós clamamos pela igreja brasileira, Senhor. Cura a igreja, cura a igreja, cura a igreja, Senhor. Cura a igreja da apostasia, cura a igreja da idolatria, cura a igreja da imoralidade, cura a igreja da hipocrisia, Senhor. Nós não queremos viver o faz de conta, Senhor. Faz de conta que é crente, faz de conta que é santo, faz de conta que é sério, faz de conta que é de Deus. Nós não queremos estar de posse de um microfone, interpretando um papel, sendo um personagem que depois que saiu daqui vai pro ego, vai pro ego, vai pro ego, sem nenhuma crise de consciência. Não, Senhor. Não, Senhor. Nós sabemos que o Espírito do Anticristo, ele já se manifestou, Senhor. E nós sabemos que o Espírito do Anticristo, ele tem o intuito de inflamar a igreja e de corromper as lideranças, Senhor. Porque nós sabemos que as lideranças são influência, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, que em decorrência dessa influência, os homens seriam amantes de si mesmos. Os homens seriam desobedientes a pais e mães. Os homens seriam egoístas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós sabemos, Pai, que as redes sociais se tornou um palco para muita gente. Para muita gente mostrar algo que não é de verdade. E quantas das vezes, Senhor, para querer seguidores, não pregamos a palavra. A gente posta aquilo que os outros querem ver. Senhor, que essa noite seja uma noite de mudança de mentalidade, Senhor. Que essa noite seja uma noite de mudança de mentalidade. Que essa noite seja uma noite de libertação. Nós queremos ir para casa entendendo que o Deus de Elias é o Deus da igreja. O Deus de Elias é o Deus da igreja. O Deus de Elias é o Deus da igreja. O Deus de Elias é o Deus da igreja. Deus da igreja. Nós estamos aqui, Senhor, para reparar o altar que está quebrado, Senhor. Tu sabe qual é a área da nossa vida, a área da vida de cada um de nós que está quebrada. Talvez a oração, o jejum, a santidade, o compromisso com a igreja, a honra com a sua liderança, o princípio do temor do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor,
Nos ajude a reparar o altar que está quebrado. Nos ajude, Senhor, a reparar o altar que está quebrado. Senhor, nos ajude a levantar quem está caído. Nos ajude a ser instrumento de cura para aquela pessoa que está inflamada, porque ouviu mentiras, ouviu difamações, e ele decidiu acreditar na mentira do inferno, e ele está inflamado, ela está inflamada, ele está escandalizado, ela está escandalizada. Há poder do teu sangue, há poder no teu nome. Narabashorebarabaraiu, Delebarabashorebaraio. Você pode orar também, meu irmão. Você pode orar também, meu irmão. Fica me olhando, não. Clame ao Senhor. Senhor, como Elias restaurou o altar com aquelas 12 pedras, Senhor. Fala de unidade, fala de governo. Restaura o nosso altar, Senhor. Volta a governar a nossa vida, Senhor. Volta a governar a nossa vida, Senhor. Volta a governar a nossa vida, Senhor. Nos tira do automático, Senhor. Nos tira do automático, Senhor. E nos leva a ser mais fervoroso, a ser mais crente. Senhor, toda morte espiritual saia da nossa vida. Senhor, toda morte espiritual saia da nossa vida. Toda morte espiritual. Senhor, nós não queremos feder. Nós não queremos feder. Nós queremos exalar o perfume de Cristo. Nós queremos exalar o perfume de Cristo. Que todo mau cheiro, porque temos lugar à murmuração, temos lugar a tantas coisas que não são legais. Senhor, nós não queremos feder na tua presença. Nós queremos exalar o perfume de Deus. Que a idolatria, que é o mau cheiro, caia por terra. Que a rebelião, que é o mau cheiro, caia por terra. Em nome de Jesus.